Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo por aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos iniciando nosso episódio número 11 sobre provérbios. Eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo e mentor no estudo da Bíblia, grande amigo, pastor Zé Luiz. Zé Luiz, obrigado, mais um podcast aqui, Provérbios 11. Bruno, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para compartilhar, né, desses provérbios, são 31 versículos que leremos, né, à medida que faremos, aonde exemplifica a maneira a integridade, a justiça, o caráter, o poder dos negócios, né, com princípio, com honestidade, e vai ser um prazer novamente nós podemos viajar nesses 31 versículos desse capítulo. Eu que agradeço. E antes de iniciarmos nosso podcast, quero fazer um agradecimento muito especial a uma empresa aqui de Avaré, a Mr. Pet, grande parceira nossa aqui do Dream Podcast. Então, para você que gosta de dar um carinho muito especial para o seu pet, fica a minha dica para vocês, a Mr. Pet, que trabalha com alimentos saudáveis e uma alimentação personalizada para o seu pet. Então, para você que quer dar uma atenção mais que especial para o seu pet na alimentação também, fica a minha dica para vocês, a Mr. Pet. Vou deixar aqui para vocês o arroba dessa empresa incrível aqui de Avaré, parceira nossa aqui do Dream Podcast. Pastor, Provérbios 11, quase no meio já, de 31, né? 31. Passamos do 10, agora estamos no 11. Provérbios 11 fala muito. Vamos iniciar falando um pouco de integridade, que está junto conosco, né? Sim. Acredita nesse caminho da vida, associado também aos negócios. É um capítulo muito importante, como todos os outros, né, pastor? É interessante essa maneira como Salomão ele decorre, né, escrevendo esses capítulos. E o capítulo 11 ele tem muitos ensinamentos. A gente analisar ele, a gente vai entender que ele está presente no nosso dia a dia, né? E mais interessante que são 31 versículos desse capítulo, né? Como se fosse um versículo para cada dia. E já inicia realmente o versículo 1 do capítulo 11, já nos falando sobre algo que nós temos que ter esse ato de ter atenção, né? Se você me permite, diz assim, estou com aqui a Bíblia Revista e Corrigida, você está acompanhando aí com a NVI, né, a nova tradução de hoje, na linguagem de hoje, e na minha tradução está dizendo assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas peso do justo e o seu prazer. Está dizendo aqui sobre a integridade, Bruno, né? Já está jogando sobre uma balança, daquela maneira como nós nos comportamos, com a maneira como nós decidimos. E vemos aqui a importância de Salomão estar dizendo realmente dessa balança do que nós pretendemos, imaginamos e executamos no nosso dia a dia. Então, ele está dizendo que existe uma balança. Existe uma balança para você estar debaixo de princípios ou não. E fica bem claro nesse versículo 1 a nos ensinar sobre essa justiça, sobre ser justo, né? Sobre ser moderado. E fala sobre assim, que nós aprendemos assim, que está bem presente nesse versículo sobre essa fidelidade, de você não apenas ter essa sabedoria, né, que nós estamos falando tanto desses capítulos anteriores, né, do 1 ao 10, e ele começa a nos empurrar, nos impulsionar nesse conselho milenar sobre essa fidelidade à integridade. Ô, pastor, aqui no versículo 2 de Provérbios 11, está escrito assim, ó: quando a presunção vem, a desonra vem em seguida, mas a sabedoria está nos modestos. O que ele quer dizer com a presunção? Ele está falando sobre a soberba, né? Essa palavra sobre soberba, né? Que ela vem e afronta, né? O cara soberbo, né? Ele está sempre afrontando. Ele não tem uma maturidade para poder celebrar a vitória do teu próximo. Então sempre tem essa afronta. E está falando sobre os humildes, né? Porque a humildade, ela não quer dizer sobre recursos, porque a pessoa pode não ter recursos e ser soberbo, como também a pessoa pode ter um poder aquisitivo, né? Ter posses e ser humilde, né? Ela pode fazer, mas ela não se ensoberbece daquilo. Ela entende que ela é um mordomo, ela entende que ela conquistou aquilo não com seus recursos, né? Com a sua justiça, vamos dizer, dessa integridade,
mas sem soberba. Esse versículo está nos ensinando dessa maneira. E nós aprendemos que o essencial na humildade quando você tem essa humildade com você no teu dia a dia, é normal você adquirir sabedoria. Mas o senhor fala humildade no dia a dia conosco, né? Que o senhor falou consigo mesmo. Como que seria isso? Existem vários exemplos, mas eu posso dizer assim, que às vezes a pessoa fala que às vezes a pessoa ser humilde é aquela que não tem recurso, aquela que vive realmente à beira de ser ajudado socialmente. Mas se você muitas vezes observar aquela pessoa, dentro dela existe uma soberba. Né? Dentro dessa humildade falsa existe uma soberba. Como também existem pessoas que têm posses, né? que pode usufruir, pode trazer o benefício financeiro, né? Para você arrecadar, né? Amigos, arrecadar coisas, e entende, e você olha para aquela e fala, puxa vida, mas ela tem tanto, é tão humilde. Ela não há necessidade dela fazer isso, mas ela faz, está além dela. Infelizmente, né, tem essa associação, né, da pessoa que tem posse não ser uma pessoa humilde e a pessoa que não tem ser uma pessoa mais, entre aspas, humilde, né? Porque a humildade não está associada ao ter, né? Vamos falar na parte financeira, etc. Isso não, a humildade não está atrelada a isso, né? Não, muitas vezes a gente pode pegar esse meio de achar que a humildade está ligada à miséria. E não. Né? Aquilo que te falei, que muitas pessoas, tudo que ela tem, almeja, tudo que ela mais tem, ela joga na balança o seu recurso financeiro. Isso é soberba. Como também podemos ter uma pessoa que ela tem muito, e você olha para ela, chega perto, chega próximo, você vê que a pessoa é humilde o bastante para poder ela entender. O apóstolo Paulo, ele fala sobre, as cartas dele que ele escreve à igreja no Evangelhos, né? Ele escreve em 13 cartas, e muito disso ele fala sobre ele foi forte com quem ele precisava ser forte, e foi fraco com quem precisava ser fraco. Então a gente vê a postura, né? A postura, ela vai identificar a humildade da pessoa. Uma coisa que eu gosto sempre de até brinco, né? É dar poder, né? Que negócio, dê poder àquela pessoa, poder e dinheiro, e vamos ver quem é realmente aquela pessoa, né? Está ligado isso ao caráter. Essa integridade que o capítulo nos está nos ensinando aqui. E você leu 2, eu vou ler o 5. Né? O 5 ele diz assim, que a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Então, você vê que ele começa a conduzir, e vai conduzindo esse capítulo, né? Ele vai jogando se você fazer o bem, você tem isso, se você fazer o mal, você tem isso. Essa balança que ele inicia o capítulo dizendo, eu não sei como está na tua tradução, se está balança ou se está... O versículo 1. O versículo 1? Isso. A balança desonesta é detestável para Jeová, mas o peso exato é um prazer para ele. Então, ele está dizendo essa balança. Está dizendo assim que a justiça do íntegro vai dirigir ele. É isso que o versículo 5 está dizendo, né? Mas a perversidade, né, está dizendo da maneira como as pessoas se comportam de uma maneira errônea, daquilo que desagrada a própria sociedade e principalmente a Deus, vai destruir. Né? E o que nós aprendemos? Que a justiça é um diretor seguro. Esse versículo 5 nos ensina. Que você ser justo, né? Não é a justiça, você ser justo com aquilo, ser íntegro, ser correto, ter princípios, vai ser o seu diretor do teu dia a dia, aquilo que vai dirigir, aquilo que você vai conduzir, tanto nas menores coisas, nas coisas mais fáceis, quanto nas mais difíceis. Quanto que a perversidade daquilo que o versículo está nos ensinando vai destruir. Pastor, o versículo 4 e 7, eles têm correlação? O 4 e 7, sim, pode. Porque no 4 aqui ele fala assim, as riquezas não servirão para nada no dia da fúria, mas é a justiça que livrará da morte. Esse é o versículo 4 de Provérbios 11. Sim. E no versículo 7, ele fala assim, quando morre alguém mau,
sua esperança acaba. E as expectativas baseadas no seu poder também acabam. É uma correlação dos dois versículos, dizendo Sim. de pessoas justas e pessoas injustas, do perverso e do fiel. Então está ligado, ele está falando sobre a vida, sobre os negócios, está falando sobre realmente o pós-vida, está falando a maneira como aquilo que eu e você estamos escrevendo no nosso dia a dia. Né? Existe uma vontade, a Bíblia fala que a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa e agradável. Então existe uma vontade desde a eternidade sobre a nossa vida. E a maneira como nós decidimos é a maneira como nós vamos abraçando esse projeto de Deus para nós. Então Salomão está dizendo aqui, porque Salomão ele teve a oportunidade de observar nações, pessoas que se aproximavam dele, reinos que se aproximavam dele para ver até onde iria a inteligência, até onde iria o legado, até onde... E ele está dizendo realmente que aquilo que as pessoas construíram na perversidade vai perecer. Boa lembrança, né, do próprio pai dele, né, Davi, desse legado que Davi deixou, né, desse legado que ele instruiu, né, o povo, a adoração, o povo a ter esse momento, desse relacionamento com o próprio Deus. E Provérbios, versículo 4 e 7, está nos falando dessa maneira, que existe um propósito maior. Se nós formos realmente em direção a Ele, nós vamos termos novidade de vida a cada dia. Se não, nós iremos perecer, iremos ficar pelo caminho. Pastor, aqui eu tenho uma dúvida, né, nos dizeres que está na minha versão. Sim. Porque aqui no versículo 4, ele fala assim, ó, as riquezas não servirão nada para o dia da fúria. Que fúria que é essa? Ele está nos dirigindo essa palavra falando sobre a morte. Que fala que diante da riqueza, né, o poder aquisitivo e tudo mais, quando a morte chega, quando o relógio do nosso dia, né, ele se acaba aqui na Terra, não é a riqueza que vai segurar. Então ele está nos ensinando a maneira como temos que ser mordomo daquilo que, né, do nosso dia a dia, das nossas decisões, das nossas ações. Nós temos que ter essa correlação. Né? E a ira aqui, bem presente nesse versículo, é sobre a morte que está falando. Nossa. Pastor, vou pedir para o senhor ler um próximo trecho para nós. Acredito que agora vai vir falando um pouco sobre justiça. Sim, eu vou ler o versículo 8, dizendo assim: o justo é liberado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita, com a sua boca, destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então é bem presente aqui falando sobre maturidade, sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre sabedoria. E como que você entende isso? É quando você consegue, Bruno, celebrar a vitória do teu próximo. Você, quando a pessoa vem tão contente falar para você que conquistou algo e por alguma maneira, por a tua expressão do rosto, a tua expressão gesticulando alguma coisa, a pessoa já vai entender, puxa, ele não conseguiu celebrar comigo. Ou ele ficou com inveja daquilo que eu consegui. Então está falando assim que pela própria boca, pelo próprio gesto, ela vai condenar o porquê. Ela não tem a maturidade suficiente para ela celebrar com vamos dizer, com aquele presente, né? com aquela conquista, com aquele avanço do teu próximo. Salomão está nos ensinando isso, que nós temos que celebrar. E quando nós conseguimos celebrar, nós vamos fechar realmente os nossos lábios para qualquer palavra torpe, qualquer inveja que seja, e vamos conseguir avançar nessa sabedoria que é a vida prática, né? A vida prática do nosso dia a dia. E hoje, infelizmente, né, tem muitas pessoas, principalmente atrelado por conta da rede social, né, nós vemos que as pessoas elas querem que você seja uma pessoa próspera, mas muitas delas elas querem que você seja próspero, mas não mais que elas, né? E elas também estão relacionadas, Bruno, até a gente pode citar o próprio exemplo de Salomão, né? Salomão, como a gente iniciou desde o primeiro capítulo falando que foi este jovem que assumiu no trono, ele tinha, assim, experiência do palácio, de como governar, mas, assim, não tinha experiência da vida, né? De relacionamento. E a hipocrisia, nada mais ela destrói a vida do próximo, né? Então, está falando sobre você não destruir o seu próximo, mas celebrar com ele.
E é bem interessante quando você fala, quando você encontra isso, né? Quando você encontra e você fica... E o mais interessante, Bruno, de tudo isso, que muitas vezes essas setas não são de longe, são de perto. Que as setas de longe, que vêm de longe, né? Essa falácia de longe, você consegue desviar dela. E aquelas de perto, aquelas pessoas que começaram com você, viram a tua evolução, viram que você estava no mesmo plano, na mesma base, mas da maneira como você foi decidindo, você foi crescendo e você foi se tornando realmente uma pessoa sábia para os negócios, para o dia a dia, para você poder empreender, crescer, se tornar realmente alguém. Aquelas pessoas lá que também elas começaram com você, mas a partir do momento que foi dirigida a elas responsabilidades, foi dirigida a elas um avanço e elas não quiseram romper, ficaram realmente ali à beira da fronteira, né, e não quiseram viver algo novo, elas vão olhar com hipocrisia e falar, puxa vida, mas ele conquistou, ele começa a apontar, não consegue celebrar o teu esforço, não consegue celebrar a tua vitória, e por isso que Salomão está dizendo assim que essa hipocrisia, a pessoa ser hipócrita, ela consegue destruir, né, o seu próximo, com palavras, né, com a própria boca, como o versículo está nos dizendo assim. Nossa, que absurdo. A gente está falando sobre o próximo, né? E aqui, quem não tem bom senso trata o seu próximo com desprezo, mas o homem que tem verdadeiro discernimento se mantém calado. Essa é você celebrar o momento. E aí você vai impulsionar isso, né? Você vai ter maturidade suficiente para você celebrar que ele conquistou aquilo, que ele passou aquilo, né? E você não vai... a pessoa conseguiu, um exemplo bem simples, né? Conseguiu adquirir um veículo para a família, né? E às vezes o veículo que você está é um pouquinho, vamos dizer assim, o valor do seu veículo é um pouquinho acima daquilo que a pessoa conquistou. E você vai ser hipócrita bastante, talvez, para não conseguir celebrar. A pessoa está tão confiante contando para você aquilo, e se você não ficar atento à situação, você não consegue celebrar aquilo. E aí a hipocrisia, ela chega e abraça aquilo, ela destrói. Nossa, triste, né? É triste isso. Pastor, aqui no versículo 14, ele fala sobre governo, seria essa parte mais, entre aspas, política? Ele está dizendo assim, que não havendo sábios conselhos para o povo, cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A Bíblia nos fala assim que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, está falando realmente da escolha, na verdade. Nós temos esse fator escolha, e aonde não há um bom conselho, o povo se perde. Né? Porque, queira ou não, estamos diante dessa liturgia, né, da sociedade, onde existem os poderes legislativos, né, os judiciários, né, todo o poder que emana, né, na verdade, através do povo, né, e o povo escolhe, né, os seus representantes. Então, está dizendo que a falta de sabedoria vai destruir, vai se corromper. Está, assim, falando de um governo. É o governo que, se ele ditar as regras corretas, o povo vai avançar. E se ele ditar as regras incorretas, o povo vai paralisar, vai parar, vai retroceder. Né? E o que nós não queremos é retroceder. E a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, né, ainda não está muito claro o que o povo realmente quer. Eles não conseguem, está muito ainda dividido, né? Não tem um norte, né? Tipo, aqui vamos seguir assim. Ainda está muito... Principalmente, eu acho que acho que nem nessa última, mas na outra, né? Foi muito enérgico a eleição para presidente, foi muito dividido. E, infelizmente, isso reflete também todo, existe, né, hoje né, tudo isso que você tem comentado e falado, mas na verdade a boa fala de hoje é essa falta dessa identidade brasileira, né? Estão se deixando outros escolheres, né? A gente vê pela falta a gente vê os números, né? Como estão ficando de pessoas que não estão exercendo a sua função de cidadão, né? De exercer ali o seu voto. Então, boa parte disso fala assim, bom, o governo hoje ele está fazendo A, B e C, mas não foi eu que escolhi.
né? Eu não participei disso. Então, eu tenho minha vida aqui alheia. Mas engana ele que, dependendo das decisões e ações, é ele que vai pagar por isso, né? Com seus impostos, né? Com seu trabalho, ou com a falta de trabalho. Então, essa abstenção a você poder chamar a responsabilidade para si é que tem hoje pesado muito realmente no nosso meio, dizemos assim, dessa sociedade nós que estamos hoje a cada dia se degradando, buscando, mas muito e muito, muito a sociedade tem se deixado que outros escolham para que ela possa dizer, entre aspas, eu não escolhi isso, então estou livre dessa culpa. É não chamar a responsabilidade para si. E chega a ser triste, né? É triste porque a nossa terra é extremamente abençoada, Bruno. Sim. Né? As estatísticas dizem isso, né? É o único país que consegue trabalhar as 4 estações do ano, consegue produzir. O povo brasileiro é um povo inteligente, um povo que consegue trabalhar, consegue progredir, consegue prosperar. Mas a boa parte disso eles ficam à beira da indecisão. Fica em cima do muro, né? O lado que vai cantar mais alto, ela está naquele lado. Aqui no versículo 22 de Provérbios 11, tem uma forma escrita que eu achei interessante. Como uma argola de ouro no focinho de um porco é a mulher bonita que despreza o bom senso. Está dizendo sobre a maneira como é o posicionamento aí. Ele está falando assim que como uma joia de ouro no focinho de um porco, você vai colocar uma joia de ouro no focinho de um porco, não vai... Não, de todas as maneiras, se aquele porco vai para o abate ou não, ele continua sendo um porco. Assim está falando sobre essa mulher que está chamando sobre a descrição. É muito forte sobre descrição. A maneira como e Salomão, ele por ter esse líder, né, ele teve muitas esposas, muitas mulheres, era a escolha, né, a maneira como ele escolhia, a maneira como ele observava né, tudo isso, e está dizendo realmente, escrevendo isso, endereçando ao seu filho, para escolher direito, para poder, está dizendo sim que a mulher que não tem descrição, ela pode estar adornada da maneira que for, ela não vai ter valor. Por isso que ele usa né, a figura desse animal para nos dizer a maneira que uma mulher ela tem que se comportar. Eu falo assim que o que nós aprendemos nesse versículo 22? Que a descrição ela é fundamental para a beleza. A descrição ela é fundamental para a beleza. Para tudo. Para tudo. Né? A pessoa, quanto mais discreta for, ela não é ser... eu sou tímido. Não tem nada a ver com a timidez. A descrição é totalmente o avesso dessa palavra. Eu sou tímido, por isso que eu não me apareço. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa pode ser tímida e ser arrogante, ser soberba. Então, fala sobre essa descrição aqui, de você se comportar, saber, né, a maneira como você é mordomo daquilo que você tem. Aqui no versículo 23, nós temos assim, ó, o desejo dos justos resulta em bem, mas aquilo que os maus esperam resulta em fúria. Capítulo 34, versículos 3 a 7 de Salmos fala assim que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Deleita-te no Senhor, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então aqui está falando assim que o desejo do justo é tão somente para o bem. Então o próprio Senhor está nos falando, o salmista ele declara assim que deleita-te no Senhor, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E qual é o desejo do coração de um justo, de uma pessoa que tem princípio? É fazer o bem, né? É fazer sempre o bem. A quem, né, aquilo que a tua mão direita ela está doando, a esquerda não precisa saber. Está relacionado à descrição também, Bruno. Ele fala assim que, mas a esperança dos ímpios é a indignação. A esperança dos ímpios é sempre você fazer, a pessoa fazer e querendo ter algo em troca. É aquela balança, bom, se eu fiz isso, eu recebo isso. É uma troca. E, na verdade, quando você faz isso, você vai estar sempre na indignação. O quê?
Porque muitas vezes aquilo que a pessoa recebe, ela é o receptor, ela não consegue entregar da maneira como você entregou ela. Com certeza. Então, ela gera indignação, gera perda. Ao versículo 24, ó, alguns que dão generosamente, ainda lhes acrescentará mais. Os outros que retêm mais do que o justo, que é justo, mais será a sua perda. Então, está falando sobre você, está falando sobre riqueza e generosidade. É você saber ser generoso, entender valorizar o teu próximo, né? Valorizar o trabalho do teu próximo, celebrar com o teu próximo, é você elogiar aquilo que o teu próximo está fazendo. Isso é ser generoso, né? Você saber que a generosidade de Deus é sobre a nossa vida. Deus foi generoso com cada um de nós, Bruno. Nós não merecíamos nem o ar que nós respiramos. Pelo fato realmente deste amor, né? A Bíblia nos fala ali em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, né? Essa tal maneira, ele enviou o seu filho a morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, está falando sobre essa generosidade, a generosidade ao versículo 25 fala assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Né? Como disse a vocês, nós temos uma alma, o nosso sentimento é a nossa alma. E estou falando sobre que esse sentimento nosso, ele for generoso, tudo aquilo, aonde você chegar, você vai ter porta aberta, aonde você chegar, as pessoas vão se aproximar de você e querer estar próximo, porque elas entendem realmente que você carrega generosidade. E isso é algo fantástico, Bruno, na nossa vida, saber que não é você ser empurrado, ser impulsionado, mas é você apresentar diante de pessoas aquilo que expressa a sua verdade, a tua verdadeira versão, né, dessa generosidade. Um teólogo chamado, isso já existe mais de 500 anos, né? Agostinho, ele fala assim que viva o Evangelho. Né? Ele falava, né? Viva o Evangelho, se haver necessidade você pregue. Então você tem que viver, você tem que ter essa generosidade presente. E Salomão estava nos ensinando isso na época, e é um conselho milenário que continua nos ensinando que ser generoso vai sim, porque a generosidade atrai o favor de Deus. E você atraindo o favor de Deus, você se torna uma pessoa grata, uma pessoa que tenha a gratidão em Deus na tua vida. Aqui no versículo 28, está escrito assim na minha versão: aquele que causa dificuldades à sua casa herdará o vento, e o tolo será servo daquele que tem o coração sábio. Ele está falando sobre essa confiança nas suas riquezas, que a riqueza vai cair um dia. Está falando sobre a maneira que a minha versão fala assim, que aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama, e o que perturba a sua família herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento do coração. Ele está dizendo assim que a confiança em riqueza, ela é insegura. Né? Quando você está seguro apenas da sua riqueza, teu bem financeiro, pessoas ficam inseguras. Ela está com medo de quem se aproxima dela, ela está com medo do que a sociedade está falando, daquilo que a política está falando, daquilo que o mercado está dizendo. Então ela fica numa insegurança, porque ela está presa, atrelada àquela riqueza ali que ela está observando, está olhando, né? Observando, tentando guardar aquilo, com medo que alguém venha roubar. Quanto está dizendo sobre o versículo 29 que você leu aí, na versão, dizendo assim que o que perturba a sua casa herdará o vento, o insensato será servo do sábio de coração. O que ele quis dizer aqui com herdar o vento, perturbar a casa? Em que sentido? É aquilo que você não tem um princípio estabelecido dentro da tua casa, não tem regras, não tem diretrizes. E o que você herdar o vento? Você não vai segurar ele, né? Porque o vento você não segura, a gente consegue sentir ele. Então está dizendo que você vai herdar o vento, você não vai conseguir herdar nada, você vai ficar sem frutos, que ninguém herda o vento, você não consegue guardar o vento. É muito sábio Salomão dizendo isso, né? Sim. Com certeza o vento estava batendo no rosto dele e estava falando, puxa, é tão bom, mas eu não consigo guardar isso.
O versículo 30 eu achei muito bonito, porque na minha versão ele está assim, ó. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Ao mesmo tempo que eu achei muito bonito, eu achei um pouco complexo, assim. O que significaria o fruto é árvore de vida e quem ganha almas é sábio? O que significaria esse ganhar almas? Ele fala assim sobre, ele vem conduzindo isso à maneira de um relacionamento, né? E tratamos isso, né? O que é alma? É uma pessoa, né? É uma alma vivente, né? É uma pessoa. E o que nós aprendemos nesse versículo 30, né? Que o justo traz vida, né? Você vai querer andar com pessoas que vai te impulsionar para frente. Seja para qualquer decisão, Bruno. E ele está dizendo assim que o versículo 29 fala assim que, o 30 na verdade, né? Que o que ganha a alma, ele é sábio. Porque você está olhando aquela pessoa que está indo lá, está decidindo errado, e você consegue trazer ela de novo, você vai apresentar, a pessoa fala, mas por que você está conseguindo tudo isso? Fala assim, eu estou conseguindo isso porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. E tudo aquilo que eu busco, eu busco direcionamento em Deus. Né? Existe a ação de Deus sobre isso, existe o poder do nosso Deus sobre isso. E quando você consegue trazer aquela pessoa, ela entender que existe um propósito maior, isso está ligado à vida dela, é você ganhar ela, você tirar ela, colocar ela no trilho novamente, para que ela possa viver o propósito que ela nasceu também. Isso é você ser sábio. Não é você apontar o erro, né? Não é você julgar, mas é você abraçar, você entender e colocar ela de novo no trilho. Isso é ganhar almas. É você apresentar para ela, talvez, a maneira como ela está conduzindo a vida, a maneira como ela está decidindo a vida é errado. E você pode abrir os olhos dela, através, né, da ação do Espírito Santo sobre a vida dela. E vai trazer novamente aquela vida. É tão bom quando você começa a acompanhar a evolução de uma pessoa que está ali perdida, à beira do caminho, sem saber que caminho levar. Porque quando nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer caminho serve. Né? E quando nós entendemos, é esse caminho que eu quero, é essa vida que eu quero, e você consegue trazer ela para você, você está ganhando ela. Está obtendo. E o que nós aprendemos? Que Deus é justo em suas decisões. Nesse versículo 31, ele fala assim que eis que o justo recebe terra e retribuição, mais que o ímpio e o pecador. O porquê? Deus é sempre justo. A justiça de Deus, ele é justo em tudo. Né? Porque, mas a gente vê tanta maldade. A maldade, o mal é a ausência de Deus. Então, nós aprendemos esse versículo, né, o versículo 31, que o nosso Deus, ele é justo em suas decisões. Nossa, muito bonito, né? É forte isso. Eu senti que Provérbios 11, ele vem com uns momentos assim bem intensos. Senti assim que ele é mais forte em algumas palavras e até mesmo em algumas mensagens assim. Pastor, muito obrigado mais uma vez. O senhor gostaria de deixar um recado final, pessoal? Sim, eu deixo um recado, Bruno, né? Olhando para vocês, eu deixo um recado. Esse capítulo 11 que nós aqui tivemos o privilégio de poder compartilhar, ele trata muito sobre essa importância dessa justiça e integridade na vida de cada um, no dia a dia, no trabalhar, né? no se expressar. E fica claro realmente essa decisão, é o ponto da decisão. O ponto da decisão, Bruno, vai nos fazer realmente trilhar a passos largos, viver realmente novidade de vida, esse valor da sabedoria, esse valor desse entendimento, esse valor da prudência. E espero sim que essa importância sobre essa palavra generosidade e compaixão fica bem presente realmente nessa mordomia, realmente, quando nós entendemos essa mordomia dessa vida cristã. Está bem presente em nós, realmente, no nosso ser, esse poder da decisão. O poder da decisão vai fazer você levar e viver no teu propósito de vida. Bruno, é eu que agradeço essa oportunidade, agradeço os seus ouvintes, agradeço que isso possa realmente reverberar na vida de vocês. Deus abençoe, Bruno. Pastor, deixa o seu Instagram, pessoal. O meu Instagram está lá, José Luiz
tem colocado também. Tem aqui o material do podcast, mas nós temos mais materiais lá, e você vá lá e nos siga, vai ser bem realmente acolhido por nós, e aquilo que nós poderemos fazer para você vai ser bem-vindo. Deus abençoe, Bruno. O meu é o Bruno Loureiro, e para vocês que querem seguir o Dream Podcast, você está ouvindo a gente pelo Spotify ou assistindo e ouvindo pelo YouTube, é Dream PDC. YouTube e Spotify é Dream Podcast. Pessoal, para você que gostou desse podcast, lembrando que todos os outros episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. No YouTube tem uma playlist com todos, então é só você colocar lá, deixar rolando. E para você que gostou desse podcast, quer produzir um podcast também, fica a minha dica para vocês, a Cena BR, a Cena Produtora Audiovisual. Então, para você que quer produzir um podcast, quer produzir fotos, vídeos, fazer um planejamento estratégico para sua empresa, então fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. E não posso deixar de agradecer também nosso grande parceiro aqui, a Ótica Vitória de Avaré, uma referência não só de Avaré e região, há mais de 20 anos no mercado. Então, para você que procura óculos de sol, óculos de grau, relógios, igual a esse Cássio meu, fica a minha dica para vocês, a Ótica Vitória aqui de Avaré. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Se você não está inscrito, se inscreve, deixa o seu like, seu comentário. A gente gosta de ler todos lá. E manda um direct para a gente também falando sobre o que você achou desse podcast. Valeu, falou, tchau, tchau.